Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Estamos aqui em casa, embaixo da laranjeira, mais uma vez gravando um vídeo, graças a Deus com saúde, garganta um pouquinho rouca, mas é saúde. Estou aqui embaixo dessa área aqui que eu estou dando uma reformadinha, guardando material para fazer um galinheiro novo. Estou aqui na companhia ilustre do meu amigo Billy, meu cachorrinho, né, um bichinho que Deus preparou para cuidar dele, né? Eu recebi ele doação há alguns anos, né? 2 anos. E eu tenho tratado ele com carinho, tudo, um animalzinho de estimação. Meu companheirinho aqui em casa, meu guardião. Bem, não parece, né? É meio frufru, não parece? Mas é guardião. É guardião. Bem, o tema de hoje, esse vídeo é CCB e as mentiras e distorções na palavra de Deus. Talvez o título que você está vendo é um pouquinho diferente, que eu coloquei aí na imagem, mas é o mesmo título, eu só estou alterando a forma de explicar o título, né? O cachorrinho dormiu aqui, quem está com sono, não dormiu, cuidou a noite inteira da casa. O que acontece? Você que está vendo esse vídeo hoje, qual é a intenção, irmãos e irmãs, desse vídeo? É esclarecer uma mentira que está sendo contada já há muito tempo. E essa mentira, ela tem sido praticada pelo pessoal do Ministério da CCB, tanto cooperadores como anciães, diáconos, e povo mesmo, a população, as irmãos, a irmandade, né? A irmandade mente mesmo, na cara dura, mente, né? Para poder passar para os irmãos e para as irmãs algum tipo de pensamento próprio deles. Não vou dizer tese, pensamento próprio mesmo deles. Então distorcem a palavra de Deus. Pega-se um versículo ou outro aleatório e aquilo torna-se um jargão, torna-se algo que vai correr boca a boca, púlpito, e sempre falando de um assunto que é interesse deles. Pegam-se versículos aleatórios do passado, do Novo Testamento, do Velho Testamento, e vão distorcer o versículo de uma forma para que esse versículo possa dar embasamento, credibilidade ao que está falando. Interessante, quando é Velho Testamento, eles pegam lá no Velho Testamento e não é como no Novo Testamento, onde tem as palavras do Senhor Jesus. Velho Testamento, profetas, né? Profetas, salmistas, historiadores, guerreiros, reis e assim por diante. E vão tentar colocar isso como uma verdade divina, uma verdade intrínseca. Você tem visto um jargão, visto e ouvido, né? Um jargão muito mal interpretado, um texto da Bíblia que criou-se um jargão. Mas você acha que talvez não tenha finalidade, mas tem um segredo oculto aí. O jargão é Jeremias 17, no versículo 5. Mas geralmente eles leem somente a primeira parte do versículo, porque o versículo é dividido em duas partes. E Jeremias 17 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Isso está na versão Ferreira Almeida, antiga, né? E na atualizada, na online, na revista e corrigida, sempre tem algumas diferencinhas, né? Pequenas diferencinhas linguísticas. Mas existe neste versículo, um segredo oculto. Porque esse versículo, ele não é que ele foi alterado, ele não foi alterado, mas ele está no português arcaico. E o significado das palavras originais são outros, muito parecidos, mas são outros. O capítulo inteiro trata do tema de confiarmos em Deus e não confiarmos tanto no ser humano, né? No sentido de confiar mais em Deus, mas confiar no ser humano. Porque nós cristãos não somos judeus. Nós devemos confiar no próximo. Não a todo o próximo, mas nós temos o Espírito Santo, temos o conhecimento da realidade. O discernimento nós temos. E isso não impede que sejamos enganados, lesados. Mas também, se formos enganados, lesados, somos ensinados a receber e aceitar o dano. Então por que não confiar no próximo? A gente vai para o céu sozinho? Você que está aqui vendo o vídeo hoje, irmão ou irmã, você vai entrar no céu sozinho? Tá bom? Se você vai entrar no céu sozinho, tudo bem. Mas eu pergunto, você que está vendo esse vídeo agora,
Você vai entrar no céu, vai morar lá sozinho no céu. Sozinho. É isso? Não vai morar mais ninguém. Não temos que viver em sociedade. Ora, os apóstolos de Cristo viviam em sociedade. Não estou dizendo comunismo, estou dizendo sociedade. Eles viviam em comum. Tinham bens em comum, comiam em comum, vestiam em comum, se ajudavam mutuamente. O apóstolo Paulo, a partir da segunda metade do cristianismo instituído, quando ele veio reformar as igrejas e instituir as igrejas de uma forma, né? Vamos dizer, reformar no sentido de evitar que elas caíssem nas primeiras heresias, né? Então, quando ele veio para liderar a igreja para os gentios, ele também despojou algumas igrejas, tirou dinheiro de algumas igrejas de coleta para poder fazer viagem, né? Mas foi nesses momentos só. Mas eles viviam em comum, comiam simplesmente, vestiam simplesmente, tudo com modéstia, tudo com modéstia. Mas para que isso acontecesse, eles tinham que participar, um confiar no outro, a confiança era mútua. Agora, como é que a gente não pode confiar no próximo? Tá. O versículo diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Tá bom. Aí institui-se, né, a verdade na congregação cristã. Qual que é o interesse da congregação cristã no Brasil em promover esse tipo de pensamento? O interesse da igreja, congregação cristã no Brasil, em promover esse tipo de pensamento é veladamente, ocultamente, desacreditar todos os líderes evangélicos do Brasil que não sejam da sua seita. Esse é um segredo oculto. Como é que funciona? Funciona assim. Eles pregam assim: irmãos, né? Confie em Deus, não confie no homem, porque está escrito: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Aí acontece, passa um pouquinho de tempo no culto ou nos dias seguintes, né? Irmãos, porque aqui quem está te ensinando não é o homem, quem está te ensinando aqui é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo que está falando aqui na boca do servo de Deus. Então aqui não é o homem. Então veja, liga-se um versículo com a palavra. Depois liga-se uma corrente de pensamento com o ensinamento deles, que eles criaram. Então as pessoas começam a acreditar: bem, peraí, mas se ali é o Espírito Santo, está falando aqui no púlpito, não é o homem. Não é o homem, é Deus. E se é Deus, o resto não é Deus. E tem cooperador em ancião que fala assim ainda: porque não olhe para nós, irmandade, não olhe para mim, irmãos. Olhe para Jesus, não olhe para Deus, para o Senhor Jesus, eles falam, né? Senhor Jesus, olhe para Deus. Porque está escrito: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, né? Então a intenção, você pode ver que engraçado, é subliminar. Ela tem um efeito subliminar, porque ela começa de uma forma que aborda-se um tema bíblico do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, pega seu versículo isolado e prega ele fora de contexto, porque não se prega o capítulo inteiro, prega seu versículo só. Eu não vi, pode ser que minha memória esteja meio fraca, mas eu não vi nesses anos todos alguém chegar e falar sobre o capítulo inteiro de Jeremias 17. Porque a intenção é essa. Prega-se que o ser humano não deve confiar em si mesmo, não deve se confiar no próximo, nos parentes, no patrão, nos amigos, nos irmãos da igreja. Confiar no Senhor Jesus. Aí a pessoa se escraviza, ela fica norteada. Aí só na igreja buscar a palavra, confiar em Deus. É desse tipo de pensamento e corrente de pensamento é que surge todo tipo de xenofobia, todo tipo de antissemitismo que ocorreu com os judeus. Porque a pessoa se prende num pensamento, numa lavagem cerebral, que somente ali está certo e somente ali é Deus. Então eu tenho que confiar somente em Deus. Então eu tenho que confiar somente ali. Dali surge aquele mau costume de buscar palavra. Porque não tem na Bíblia buscar a palavra. Diz que buscar ao Senhor Jesus Cristo em oração. Buscar a Deus em oração não é buscar palavra. Então dali surge buscar a palavra, os conselhos da palavra, como se fosse um oráculo, né? Se eu vou viajar, não vou viajar, se eu vou casar, não vou casar, se eu vou comprar, não vou comprar, né? Entendeu? Porque é ali que Deus fala. Então a pergunta a pessoa faz em casa, uma oração. Aí como a pessoa não compreende a voz de Deus, ela vai ter que ir na igreja, porque é lá que Deus fala, na boca do ancião, do cooperador. Entendeu? Agora, se um irmão ou outra irmã der um conselho para ele, não, vou buscar a palavra primeiro, confirmação.
Irmãos, antissemitismo aconteceu com os judeus. Foi através disso aí. Através disso aí. Começou assim. Começou assim. A xenofobia começa assim. Porque é uma lavagem cerebral que ela vai trabalhar no seu subconsciente. A intenção dos cooperadores de CB realmente é isso: desacreditar todas as pessoas, todos os líderes evangélicos de outras igrejas, todos os parentes teus, e fazer que se prenda somente a eles, com a desculpa de que eles são os emissários e porta-vozes de Deus. Bem, agora você me pergunta, qual que é a interpretação real de Jeremias 17? Agora eu vou entrar no tempo polêmico. Talvez você não concorde comigo. Mas existe na exegese e também na hermenêutica teorias, né? Teorias. A gente vai discorrer sobre um assunto, vai ver o momento histórico, para quem foi escrito, para que povo foi escrito, que período foi escrito, quem escreveu, assim por diante, né? Na teologia tem assim. Só que existe a parte espiritual que a gente aprendeu na vida, né? Que muitas coisas têm um significado espiritual além da letra. Além da letra. Mas a letra é muito importante. Porque se não fosse a letra, não teríamos espiritual. Então, todas as coisas carnais e carne na Bíblia, ela é figura de linguagem de sabedoria humana. Você pode ver que muitas vezes nas denominações e nas seitas como a SCB, quando se fala em carne, é sabedoria humana, modo humano de operar, carnalidade, é compreensão humana, né? Compreensão humana. Então, quando Jeremias ele está falando para o povo se pegar a Deus, esquecer os reis, a esperança dos governos, ou no seu desejo de comprar e vender, ou também nos seus sucessos financeiros, Jeremias cita esse versículo: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então veja, não é só o homem lá fora, exterior, é o homem em você também. Então veja, amaldiçoado é o homem que confia no homem, confia em si mesmo e faz da carne, ou seja, do seu modo de viver, da sua compreensão, da sua sabedoria, do seu conhecimento, tanto financeiro quanto religioso, do seu modo, a sua carne, o seu braço, faz da carne o seu braço. O braço é a sua força, a seu modo de viver. Então é ser humano, sabedoria, compreensão humana e modo de viver. Então é amaldiçoado na terra o homem que confia em si mesmo e ao próximo, né? Nessa parte, né? Nessa civilização humana mortal, nesse humanismo, né? Humanismo, e faz dessa confiança o seu modo de vida. O próprio Senhor Jesus falou assim, eu não lembro o versículo, mas no Novo Testamento tem uma passagem assim, porque está escrito assim: amanhã iremos a tal cidade, compraremos, negociemos, venderemos, faremos muito negócio, ganharemos muito dinheiro. Aí o Senhor diz assim: louco, né? Eu não sei se ele falou essa palavra louco, mas ele diz louco, né? O certo seria dizer: se Deus quiser, amanhã iremos. Se Deus quiser, viajaremos. Se Deus quiser, negociaremos. E assim por diante. Porque nós temos que deixar a vontade de Deus, ela estar acima da nossa vontade pessoal. Então, quando Jeremias, lá no versículo 5 do capítulo 17, ele fala: maldito, né, amaldiçoado será o homem que confiar no homem e fará da sua carne seu braço. Ele está falando que nós devemos confiar primeiramente em Deus, deixar de confiar nas nossas forças, porque não somos nada, né? E esperar na sua vontade, na sua virtude, e sermos gratos ao fazermos um bom negócio, gratos ao comprarmos, ao vendermos, a viajarmos, gratos por estarmos vivos, gratos por insucessos, damos glória em tudo. Talvez a gente fale assim, mas eu tinha um negócio tão bom lá e faliu. Deus não me ama. Não faça isso.
diga glória a Deus. Não foi a vontade de Deus. O mundo dá risada desse pensamento. O povo do mundo acha que esse é fanatismo, é seitarismo se dizer que um insucesso seu, Deus tem a ver. E tem a ver sim. Porque apesar de Deus estar tão distante de nós, a nossa sabedoria humana, Ele está tão próximo do nosso coração. A gente busca Ele e buscando a Ele com sincero coração, Ele se apresenta a nós. Não com forma humana, não com palavras humanas, não com a voz humana. Mas você sente no teu coração. Você entende a vontade de Deus. Se não fosse para nós confiarmos no próximo, não poderíamos viver em família. O pai com a mãe já não casaria no civil, nem na igreja. O pai com a mãe chegariam, teriam filhos e abandonariam os filhos dos orfanatos, porque ele não pode confiar no filho. Quando o filho começasse a ter uma certa conhecimento, certa ciência do que é mundo, né? 8, 9 anos de idade, o ser humano não poderia trabalhar numa empresa, porque o patrão não confiaria no seu funcionário, que ia fazer o trabalho certo. E nem o funcionário trabalharia na empresa, porque não confiaria que o patrão ia pagar ele em dia. Da mesma forma, a pessoa que planta, não plantaria porque teria medo, não confiaria que os trabalhadores viriam para colher. Existe uma esperança, e a esperança é o oposto desse pensamento. Esperança e confiança são duas coisas que andam junto. Então, os pregadores da CCB, operadores, anciãos, diáconos, e o povo em geral que evangeliza, e o povo que não evangeliza, mas que conversa, nas rodas de conversa, deixa muitas vezes essa heresia, esse jargão, falar muito alto. E geralmente é para desmerecer outras religiões. Talvez você não acredite, mas é realidade. Faça uma experiência e veja, medite. Use um pouco da tua inteligência. Então esse segredo é um dos segredos da pregação da CCB. É fazer daquele momento da pregação um momento muito especial. Não que não seja especial para aquele que o ouve, mas especial no sentido divino. Faz daquele momento de pregação um momento em que Deus está falando, não é o ser humano. E isso é mentira, é o ser humano que fala. Não é Deus que fala atrás do ser humano. Não, Deus não precisa falar através do ser humano. Deus não precisa falar através do ser humano. Deus toca nosso coração para falarmos das coisas, toca nosso coração. Nós estamos tocados por nós mesmos quando nós sentimos o desejo de servir ao Senhor Jesus Cristo em alguma coisa e não sermos servos inúteis. Então nós pegamos e pregamos, falamos, exortamos, oramos pelas pessoas, pedimos oração, compartilhamos. Deus requer isso de nós. Deus não vai ficar todo dia te chamando você, ei, ô Silvio, ora pelo João, pela Antônia, pela Maria, pela Vitalina, pelo Antônio, pelo Valderi, ore pelo Luciene, ore pelo Davidson. Não, Deus não vai falar com você assim. A obrigação do cristão não é obrigação imposta, mas é uma obrigação por fé. Você pegou uma carreira de fé. E essa carreira de fé é um compromisso com Deus, requer humildade, é espontâneo. Agora, devemos confiar em quem? Em Deus ou nos homens? Em Deus. Isso é pregação da CCB. É pregação da CCB. Então, as pessoas chegam diante de um púlpito, falam isso dentro de um púlpito, e o povo não entende, mas com o tempo, isso vai gerar no líder ali autoconfiança para que nos próximos dias ele venha pregar essa heresia de que ali Deus está falando vivamente, claramente, através da boca dele, e que nos outros lugares não, porque ele já preparou o terreno. Assim como você prepara o terreno para plantar uma planta nova, ele já prepara o terreno. Eles vão colocando versículos e pensamentos que tem uma certa ordem para serem colocados, para fazer uma base, para que essa corrente de pensamento que eles vão impor esteja preparada. Então, quando se fala, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne seu braço, eles estão desacreditando a ciência, desacreditando pregadores evangélicos, desacreditando a realidade, para que a sua realidade e a sua guia espiritual, como dizem os espíritas e os CCBistas, a sua guia seja a do ancião, do cooperador do púlpito. Pode ser o faxineiro da igreja, pode ser o irmão cuida de estacionamento. Falar no púlpito lá é Deus.
Se você é para fora do púlpito, um degrau para baixo já não é Deus. Já não é Deus. Olha só o pensamento que esses homens estão passando por pouco. Então essa é uma lavagem cerebral também, né? Quanto a esse versículo que eu falei, do capítulo 17 de Jeremias, você pode ver que as pessoas só citam ele, não citam nem o de baixo, nem o de cima. Então eu espero que você que esteja em casa agora vendo esse vídeo, escutando esse áudio também, possa pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 17 de Isaías. De Jeremias, perdão, não é Isaías, é Jeremias. Ele pega o capítulo 17 de Jeremias e leia ele inteiro. Quando estiver na tua casa, lá no teu repouso, num canto da tua casa, vai lá e leia esse capítulo inteiro e você entender a mensagem que Deus mandou para você. Mas ela é espiritual. Ela não é carnal. Não é carnal, ela é espiritual. Ó, usei um termo cecebista aqui, carnal, né? É isso que temos que fazer. Abençoado é o homem que confia em Deus e faz da justiça de Deus o seu modo de viver. E a justiça de Deus é partilha, é compromisso, é comunhão, ou seja, a comum união. Quando você está em comum união, você está com Deus. Agora, se você não tem confiança, não tem como ter comunhão. A comum união entre os seus comuns, a união entre os comuns e com Deus. Comunhão é comum união. É união com os pessoas iguais, os comuns. É assim que funciona. É assim que funciona. Vamos ter paz com Deus, paz com os irmãos. Não tem como ter paz com Deus se não tiver com os irmãos. Como é que vai ter intimidade com o Senhor se não tiver intimidade com a pessoa aqui na terra? Como é que você vai confiar em Deus e não vai confiar no ser humano que está ao teu lado, que você vê? Eis uma diferença muito grande do Velho Testamento e do Novo Testamento. Parece até que na Bíblia tem, como dizem, contradições. Essas contradições são ideológicas, né? Porque, em parte, o ensinamento de Jeremias ele é bom, porque ele é profético, e ele é justo e verdadeiro em parte. Em parte. É por isso que o Senhor Jesus se manifestou, para que toda a verdade viesse. Porque tinha coisas que a gente conhecia em parte no Velho Testamento, e hoje conhecemos por total no Novo. Mas assim como tem coisas no Novo, que só vamos conhecer em totalidade no céu. O apóstolo Paulo fala, hoje vemos por parte, como enigma em espelho. Então, temos que pedir a Deus sabedoria, entendimento, conhecimento, para buscarmos viver em paz aqui na terra, confiando em Deus, dando uma palavra de confiança, de amizade, estendendo a mão amiga aos irmãos que estão precisando, às irmãs. Tem um irmão que está desempregado, você tem condição de contratar ele, contrate esse irmão. Tem um irmão lá que precisa de uma ajuda, ajuda aquele irmão. Não desconfie, confie, ajude, ação. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixei para vocês hoje nessa reflexão. É uma reflexão chatinha de fazer, porque nem todos creem e ela é um termo muito complexo. Se for falar em parte espiritual e parte escrita, que é a letra. Mas é pura realidade. Medita aí e dá uma entrada no canal lá nas partes de comentários e comenta se você concorda ou não concorda. Comenta lá. Tem total liberdade de comentar. Comenta o que você acha desse capítulo, desse versículo, o que você entende espiritualmente sobre esse capítulo do versículo. Porque a letra está ali. Agora, o que está escrito no Espírito? O que quer dizer na parte espiritual, na parte que está oculta ali no versículo? Comenta lá. Eu espero que Deus abençoe você, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, com bastante saúde espiritual, inteligência emocional e que você seja liberto de todos esses males espirituais e afligitivos que essas seitas têm colocado na sua mente nesses anos todos. Deus guarde você, tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, e se vemos no próximo vídeo, se o Senhor assim quiser. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.